bem com vocês? Fiquei devendo aí o finalzinho de separação de misturas com algumas questões do Enem. Então bora lá comigo? Quem não assistiu o vídeo 1, tá lá na nossa playlist de aulas, ok? Vai lá, assiste, dê o seu like, se inscreva no nosso canal, não esqueça de ativar as notificações para não perder nenhum vídeo da loira. Vamos lá! Bom, gente, outro método de separação de misturas é a liquefação fracionada. Quando eu uso a liquefação fracionada? Quando eu tenho gases, tá? Então, por exemplo, eu quero pegar o ar atmosférico de São Paulo e ver quais poluentes eu tenho naquele ar, tá? Então, eu vou colocar num recipiente e eu vou resfriar esses gases, tá? Eu vou fazer com que eles voltem ao seu estado líquido. E aí eu consigo retirá-los. Ele vai ser meio que o contrário da destilação fracionada que a gente já falou, que a gente aquece, no caso do petróleo, né, e outros tipos de separação de destilação, a gente separa aquecendo, fazendo com que eles virem vapor. Aqui na liquefação nós vamos fazer o contrário, nós vamos resfriar os gases para que eles vão para o estado líquido e eu consiga retirá-los nos seus devidos pontos de ebulição, que no caso seria o mesmo ponto que ele volta para o estado líquido, tá? Chamado de liquefação fracionada. Nós vamos ter o exemplo aí do ar atmosférico, né? Botijão de gás, tem vários gases lá dentro que a gente pode separar. E o componente de menor ponto de ebulição será obtido sempre em primeiro lugar, tá? Separei, coloquei ele na parte líquida, pronto, eu tenho aquele gás separadinho, tá? Então, liquefação fracionada. Extração por arrasto, pessoal, é muito utilizado para extração de óleos essenciais. Já caiu no Enem uma vez falando sobre isso, eu vou mostrar a questão para vocês aqui, tá? E ele vai usar, gente, um aparelhinho que eu posso chamar, que é o destilador, tá? Eu vou fazer um mais simples aqui para vocês poderem entender. Nós vamos pegar o bico de Bunsen, que seria uma chama, tá? Então, bico de Bunsen. Ele vai aquecer sobre uma tela de amianto um líquido. No caso aqui nós vamos ter água. A água vai virar vapor, vai borbulhar dentro do vegetal que eu quero extrair o óleo essencial. E esse óleo então vai vaporizar, passar dentro do meu condensador e aí eu retiro o óleo essencial lá do outro lado, tá? É o mesmo processo da destilação fracionada, só que aqui no caso eu faço pelo arrasto do vapor do óleo essencial, tá? Ele geralmente é usado em folhas, ervas, não é indicado geralmente para sementes, raízes, madeiras e flores, tá? Porque eles pegam os princípios ativos. A gente tem um exemplo disso aqui que já caiu no Enem sobre a sauna a vapor. Foi do Enem de 2016, que fala que uma pessoa é responsável pela manutenção de uma sauna úmida e todos os dias ela cumpre o mesmo ritual. Ela colhe folha de capim-cidreira e algumas folhas de eucalipto e em seguida coloca as folhas na saída do vapor da sauna, aromatizando-a conforme representado na figura. Aqui a gente tem o gerador de vapor da sauna, as folhas, né, de capim que ele colocou ali, de capim-cidreira. O vapor é gerado, né, arrasta então a essência dessas folhas e a sauna vai ficar cheirosa, né, vai ficar com um ambiente bem cheiroso, com aquela essência. Isso, gente, a gente teve lá na paródia que a gente cantou na última música. Tem ela lá na playlist de paródias, tem ela na última aula que a gente passou, né? Que ela fala, extração por arrasto, o vapor leva a essência. Na sauna, vapor fica cheiroso o ambiente. É isso aqui, tá bom? Qual o processo de separação é responsável pela aromatização promovida? Então, nós vamos ter aqui extração por arrasto. O vapor arrasta a essência e perfuma o ambiente. Beleza? Sabendo os nomes, gente, vocês vão lacrar no Enem. Temos também extração por solventes. Por solvente, gente, nós vamos ter um solvente líquido
extraindo aquela substância. A gente pode falar aí do nosso chazinho, né? Quando você coloca ali o chá e ele extrai aquele aroma daquele saquinho, do sachê, o que você estiver fazendo, por um solvente, que no caso seria a água. Outro que a gente pode ter, que é muito comum, é a detecção de metabólitos, gente, de droga, por exemplo. Vai fazer teste de urina para saber se o jogador lá estava com doping. Uma vez um aluno veio me perguntar se bebesse vinagre tirava da urina que ela usou um entorpecente. Não tira, gente, tá bom? Não tira. Então, acho que a mãe desconfiou que ela estava usando algum tipo de entorpecente e queria fazer o teste de urina, tá? Não sai. Então, no caso ali, fica por algum tempo ainda no organismo, cada tipo de entorpecente fica durante um tempo, então não tem como burlar isso daí não, tá? Beber muita água e não usar, né? Seria o conselho que eu dou. Bom, no caso aqui, a gente teria a urina com os metabólitos dessa droga. Então, pegou a urina da pessoa que a gente quer saber se está com doping ou se usou algum tipo de entorpecente, tudo. A gente coloca um solvente orgânico aqui, que vai ter mais afinidade com os metabólitos, no caso, que seriam as drogas, do que com a urina, por questões de polaridade, tá? Os metabólitos migram para o meu solvente, tá? Então, eu vou ter uma separação da fase orgânica e a urina eu vou descartar, tá? Então, eu pego o solvente com os metabólitos e faço o meu extrato que eu vou analisar ali na minha máquina do laboratório para saber se realmente a pessoa usou ou não aquele tipo de metabólito, tá bom? Extração por solvente. Método utilizado para separar componentes específicos de uma mistura baseada em suas diferentes solubilidades, se é solúvel ou não. Em líquidos, normalmente água ou algum outro tipo de solvente orgânico, porque às vezes aquele metabólito não tem afinidade com água, mas tem afinidade com outro tipo de solvente, ok? Temos aí o teste da gasolina adulterada. Eu indico um vídeo para vocês lá do Manual do Mundo, que é esse daqui, tá? É só você digitar lá, teste da gasolina adulterada, Manual do Mundo, já vai sair lá para você, tá? Eu deixei o linkzinho aqui embaixo, quem quiser copiar depois. Você vai lá no posto de gasolina da esquina e quer saber se aquela gasolina tá ok para ser utilizada, né? Tem muita gente que fala assim, ah, a gasolina daquele posto ali é ruim, eles colocam água. Não é água, gente. A gasolina, ela tem uma porcentagem de etanol, tá? Na nossa legislação é 25%. Então, toda vez que você comprar 1 litro de gasolina, 25% é etanol, tá? Etanol hidratado. Se o cara, o dono do posto, né, ou sei lá quem vendeu essa gasolina, acrescentar etanol, ele tá te vendendo gato por lebre. Por quê? O álcool ele rende menos que a gasolina e ele tá te vendendo por um preço mais caro, que no caso seria o preço da gasolina. Então tem como fazer o teste no vídeo do Manual do Mundo, é muito bacana, ele ensina a fazer, tá, esse teste. Lembrando que a gasolina, gente, é inflamável, não é para ser feito sem a supervisão de um adulto, tá? Ela tem gases tóxicos, a pessoa às vezes fica com os olhos irritados, nariz irritado, então não faça num lugar fechado, tá? Geralmente faça em locais abertos, se você for fazer essa experiência. No caso aqui, ele colocou 50 mililitros de gasolina e observou, gente, e colocou água, tá? Então, 50 mililitros numa buretazinha e colocou 50 mililitros ali de água e misturou. Era para ficar, se tudo tivesse ok, 50-50. O que acontece? Neste caso aqui, ele observou que nós tínhamos uma diferença de 12,5 mililitros aqui. Ao invés de parar lá nos 50, estava parando nos 62,5 a água, tá? A gasolina ficava em cima, porque ela é menos densa do que a água. E aqui embaixo nós tivemos então o líquido, o etanol ele migrou para a água, porque ele tem maior facilidade, maior afinidade, né, com as moléculas de água. Então ele vem aqui para baixo e ele foi para os 62,5 ao invés de ficar nos 50. Essa diferença dos 62,5 para os 50, gente, equivale então ao meu etanol hidratado. É o etanol que migrou
para a minha água, ok? Bom, nós vamos fazer uma regrinha de 3 aqui. 50 mililitros de gasolina que eu tinha colocado, se eu tinha 12,5 de etanol, em 100 mililitros a gente vai ter quanto? X. E aí nós vamos multiplicar cruzado para a gente obter uma proporção em porcentagem, tá? Eu coloquei 100 ml aqui para a gente fazer para 100%, tá? Então você vai fazer 50 vezes X é igual a 100 vezes 12,5 e a gente obtém então 25 ml, ou então passando para a porcentagem 25%. Essa gasolina do posto está ok de acordo com a legislação. Se ela desse acima de 25%, o cara do posto estava te passando para trás, ok? Então a gente tem que ficar de olho com isso daí. Eu coloquei 50 de água, 50 de gasolina e um total de 100 mililitros. Cuidado também, pessoal, tem gente aí que foi fazer vídeo aí com gasolina de posto, com instrumentos que não tinham uma medição muito correta, chamaram a polícia, chamaram, né, o Inmetro, e infelizmente o que estava errado era o instrumento de medição. Então cuidado com isso daí, porque dá processo, tá? Tem que ter um instrumento bem preciso para você fazer esse teste da gasolina adulterada, tá bom? Vamos falar então de fusão fracionada. Fusão, gente, é separar os componentes, tá? Por derretimento, por seus pontos de fusão, pelo ponto que ele passa do estado sólido para o estado líquido. Em La Casa de Papel, que eu assisti todos, viciadíssimo em La Casa de Papel, amo de paixão, e se sair agora a quarta, acho que vai ter a quarta, agora é a quinta, né? Não sei se a quinta tá já, né, confirmada pela Netflix. Eu assisto todos num dia, porque eu amo, tá? É muito bom. Indico para vocês, inclusive. Na parte 3, eles vão fundir ouro, gente, tá? O ouro ali estaria puro, seria barra de ouro pura. Eles não usaram, tá? Ouro. Eles usaram latão, tá? Esse latão aqui, gente, ele é uma liga metálica de cobre e zinco, com porcentagens entre 3% e 45%. Então, eu consigo separar essa liga metálica fundindo? Consigo. Eles usaram, eu vi no documentário que eles usaram o latão por ser bem mais barato que o ouro, lógico. Tá? Então, para facilitar as gravações, para não ter risco de roubo e tudo, eles usaram o latão. Vamos supor, então, aqui que eu tenho a temperatura, por exemplo, do chumbo e do alumínio. Uma panela de chumbo e de alumínio. O chumbo, a temperatura de fusão é de 327, a do alumínio é 660. O que eu faço? Eu atinjo a temperatura de fusão do primeiro, derreto ele. Retiro, depois derreto o segundo e retiro. Tá? Então, vai ser pelos pontos de fusão, eu tenho fusão fracionada. Eu separo os meus compostos de acordo com o ponto de fusão, ok? A aliança de ouro, gente, a gente consegue fazer isso também, tá? Por quê? A aliança de ouro, ela varia de 14, ouro 18, ouro 24, por causa da quantidade de ouro que ela tem. Ela é uma mistura de cobre, ouro e prata. Então, eu consigo, o ourives, né, consegue fazer isso também, essa separação. De acordo com a temperatura selecionada, ele consegue fazer essa separação também desses componentes, ok? Então, lembra aí da fusão fracionada, que em La Casa de Papel eles usaram latão, que é uma liga metálica, então eu conseguiria separar aqui cobre e zinco tranquilamente. Beleza? Sifonação. Bom, vamos lá. A sifonação, pessoal, eu costumo brincar muito assim, gente, quem já roubou gasolina, né? Aí muita gente é meio assim, né? Mas infelizmente, antigamente, os carros não vinham com a grade de proteção no bocal lá da gasolina, tá? Você conseguia enfiar uma mangueira dentro, né? E sugar e colocar para baixo e tirar a gasolina do tanque de combustível do carro. Hoje isso não é permitido mais, porque tem essa gradinha de proteção que não permite que a mangueirinha passe, então é só o líquido que passa. Para você retirar, você teria que virar o carro, né? Então, obviamente, né, ficou bem mais difícil, ninguém vai fazer isso. Então, hoje em dia, para roubar a gasolina é bem mais complicado por sifonação. Mas você vai lembrar de outros processos que a gente usa a sifonação. Por exemplo, para limpar aquário. Né? Você suga a mangueirinha e coloca num nível mais abaixo
e a água vai toda escoar, tá bom? Lembrando sempre que para onde vai escoar tem que ficar no nível mais abaixo de onde você está puxando, tá? Assoprar também faria o mesmo sentido, tá, gente? Muita gente quando ia roubar gasolina, na hora que sugava, né, engolia um pouco de gasolina. Eu tive um aluno meu que uma vez entornou gasolina no galão, no porta-malas do carro, e ele puxou e acabou engolindo uma quantidade de gasolina. Então, assim, além de ser super tóxico, é perigoso, é inflamável, tá? Então, não recomendo de forma alguma que você faça isso. Outra aqui, piscinas, né? Sistema de sucção das piscinas, geralmente caseiro, né? Você vai, coloca a mangueirinha e ela por sucção vai tirando pela sifonação, vai retirando aí a água da piscina, ok? Transferência do líquido por meio de um sifão ou uma mangueira plástica, iniciando-se o fluxo por sucção. Adsorção. Bom, gente, toda vez que a gente fala de adsorção, nós vamos lembrar de uma piadinha, tá? Eu gosto de falar de quando Jesus andou sobre as águas e quando Pedro pediu para ir ao encontro de Jesus andando sobre as águas. A gente tinha aqui Jesus por cima das águas, seria adsorção. E Pedro, quando ele duvidou, né, na sua fé, ele foi absorvido pelas águas, então ele começou a afundar. O que seria a adsorção e a absorção? A adsorção vai ficar só por fora, gente. Vai ser adsorvido na superfície do material. A absorção entra dentro do material, tá? Então, por exemplo, a gente teria aqui uma bucha de pia, né? Que você vai colocar lá o detergente para você lavar. Ela faria a absorção, porque a água penetra dentro ali, tá? A adsorção ficaria somente do lado de fora, somente na superfície. E a gente tem isso nas máscaras, por exemplo, que usam carvão ativado, tá? Ela dissolve os gases poluentes, eles vão ficar retidos na superfície do filtro e não vão conseguir penetrar, ou seja, você não vai respirar, né, inspirar os gases poluentes, eles vão ficar adsorvidos na superfície do filtro, do lado de fora, tá bom? Carvão ativado também é utilizado para tratamento de água. Ele adsorve sabores, né, aromas, né, que possam, por acaso, passar ali no tratamento de água. É utilizado também quando a pessoa tenta autoextermínio, né, que ele fala assim, a pessoa tomou medicação, levou lá no pronto-socorro, eles fizeram lavagem com carvão ativado. Justamente porque o carvão ativado ele absorve essas substâncias, se elas não tiverem sido absorvidas pelo organismo, e retira elas do organismo, tá? Da pessoa por lavagem depois. Enem de 2014 falou sobre essa adsorção. Então vamos lá. Para impedir a contaminação microbiana do suprimento de água, deve-se eliminar as emissões de efluentes e, quando necessário, tratá-los com desinfetante. O ácido hipocloroso HClO, produzido pela reação entre cloro e água, é um dos compostos mais empregados como desinfetante. Contudo, ele não atua somente como oxidante, mas também como um ativo agente de cloração. A presença de matéria orgânica dissolvida no suprimento de água clorada pode levar à formação de clorofórmio, CHCl3, e outras espécies orgânicas cloradas tóxicas. Visando eliminar da água o clorofórmio e outras moléculas orgânicas, o tratamento adequado nós já falamos aqui, nós vamos filtrar com filtros de carvão ativo ou carvão ativado, porque ele vai adsorver essas substâncias e vai retê-las ali, não vai permitir que elas passem, né, nesse tratamento de água. Fluoretação, gente, seria adição de flúor. Essa adição é feita, sim, é obrigatório que seja feito, porém é para prevenir cárias. Então não tem nada a ver com retirada de espécies orgânicas ali. Coagulação, pela adição de sulfato de alumínio, também é utilizada, só que ela tira aquela sujeira mais pesada, mais grossa. Por exemplo, a água choveu, deu aquela água barrosa, ela forma flocos de sujeira, né, através da adição desse sulfato de alumínio, e aí forma essa coagulação, ok? E aí você consegue separar depois por decantação essa sujeira da água. Correção do pH pela adição de carbonato de sódio. A correção do pH, gente, ela ocorre em dois momentos, tá?
Depende de cada tipo de tratamento. Pode ser no início, quando a água chega, então ela tem que estar num pH adequado para que a coagulação ocorra, tá? Com essa adição de sulfato de alumínio. Se essa água não estiver no pH correto, ela vai acabar não formando esses coágulos de sujeira e não se decantando. E aí essa sujeira vai passar toda para o filtro e vai entupir os filtros lá do Saar e da Copasa, tá? Então, é feita assim nesse primeiro momento, mas não é para retirar essas espécies aqui, tá? É só para facilitar a coagulação. E no final do processo, se essa água tiver um pH que não seja neutro, 7, eles dão uma corrigida também nesse pH aí, tá? Floculação, a gente vai ter a formação de flocos de sujeira depois dessa coagulação que a gente comentou aqui, tá? Aí o que tem errado aqui também na frente, ó, em tanques de concreto com a água em movimento. A água não pode estar em movimento, gente. Quando eu coloco para fazer essa floculação, essa coagulação, eu tenho que deixar a água paradinha, para que esses flocos de sujeira venham a se formar de maneira bem lenta, que se eu ficar movimentando, eles não vão se aglutinar e não vão decantar, ok?